Rapaziada, me mandaram esse vídeo aqui, mano, e eu não podia não assistir. Eu vou assistir agora aqui com vocês a decadência do Perfect World, do auge ao fracasso, lá do canal do Obrazante. Vamos lá, porque eu joguei muito Perfect World na minha vida, eu adorava esse jogo. Cheguei até a jogar em servidor pirata, mano, depois, o servidor private. Enfim, link do vídeo original tá na descrição e vamos ver aí. Rapaziada, vocês têm que parar de me pedir tanto vídeo de MMORPG, cara, porque a pesquisa é simplesmente insana e mega trabalhosa. Então sim, eu quero seu like no início do vídeo, e se você não gostar, você tira depois. Mas esse vídeo vocês pediram tanto, cara, mas tanto que não dava pra simplesmente ignorar, né? Afinal, esse jogo ele veio como um dos pilares. Saiu 40 pessoas da live só porque eu falei que eu ia ver esse bagulho aqui. Os caras não gostam de MMORPG, calma aí, rapaziada. Qual é, pô? Up, além de ter feito parte da vida de muita gente entre 2008 a 2010, que... Rapaziada, antigamente a parada era chegar na banquinha e comprar um DVD da Level Up pra baixar os jogos, mano. Eu baixava tudo no Baixa Aqui, né? Pegava 1000 vírus, mas a rapaziada, por causa da internet, que era tão ruim na nossa época, a Level Up tinha DVD de instalação, mano. Foi o momento aí de maior popularidade desse jogo. Então seja muito bem-vindo a mais um auge ao fracasso do Perfect World. Nossa, eu joguei tanto, mano, esse jogo. Tudo começou com a Perfect World Company, uma empresa chinesa de mídia sediada na cidade de Pequim. É, galera, o jogo é chinês. Na China, e composta por dois segmentos de negócio. A primeira é a Perfect World Games, uma desenvolvedora e publicadora de jogos, e a Perfect World Pictures, uma produtora de filmes chinesa fundada tempos depois também. E a Perfect World Company foi fundada lá em 2004 pelo desenvolvedor Shi Yufeng, que antes disso era dono da Beijing Honden Education and Technology, que era uma empresa responsável por desenvolver softwares educacionais para ensinar consumidores chineses a usar seus computadores pessoais e aprender a língua inglesa. Então assim a Perfect World Games foi fundada, e o primeiro grande projeto dessa... E aí como diabos os caras saíram disso para um MMORPG que ficou absurdamente popular no Brasil? A empresa foi justamente o MMORPG Perfect World, que demorou aproximadamente um ano para ser entregue ao público. Então em 2005 teve o Open Beta do Perfect World, lá na China mesmo, sendo o primeiro grande lançamento dessa empresa, algo que veio com muita expectativa do público. Afinal, no primeiro dia de testes dos servidores, o jogo passou de 80 mil usuários online por... Caralho, isso na época era muita gente, tá, mano? Tá maluco. Lá. Isso segundo o site de notícias chinês chamado Sina. Inclusive, o jogo ganhou o prêmio nacional Golden Father Award, no evento China Joy realizado naquele ano, que é um evento de jogos realizado todos os anos pelas grandes marcas de desenvolvimento de jogos e softwares chineses. Saudade e por conta do sucesso RPG, imediato desse jogo, em 2006 a empresa fechou várias parcerias de distribuição, por exemplo com a sede da Level Up nas Filipinas, e posteriormente viria para filial do Brasil. Nossa, essa página, caralho, essa página, mano. Nossa senhora. Olha os jogos que a gente tinha na Level Up. O Ragnarok, que era um dos mais famosos, né, obviamente, junto com o Grand Chase. Mas, mano, a gente tinha The Duel, joguei muito esse jogo. Ou Guns, pra rapaziada que não é da época da Level Up. Pô, jogava muito esse jogo, adorava jogar esse jogo. Aí a gente tinha o Dofus, o Maple Story, obviamente, o Perfect World, o Combate Arms era distribuído pela Level Up, rapaziada. E nessa época, esses jogos de tiro online eram absurdamente populares, mano. Tinha galera no CS 1.6, tinha galera que jogava o Deathmatch lá do Half-Life, tinha um jogo muito, moleque, o jogo é muito velho, chamava Wolf Team, que era tipo assim, um time era um maluco que dava tiro, uns humanos que dava tiro, e o outro era um time que era um maluco de lobisomem lá, eram uns lobisomem que tinha poderzinho. Moleque, tinha muito jogo assim, tinha vários maneiros. Só desses de tiro dá pra citar uma porrada: o Combat Arms, Sudden Attack, o Crossfire, o CS 1.6, óbvio, e mais uma porrada, tinha um monte. Agora o problema é, nessa época, rapaziada, tinha alguns desses jogos que o hack comia solto. Os caras cheatavam pra caralho. Os malucos nem disfarçavam, pô. Principalmente Combate Arms, mano. Combate Arms foi a primeira vez que eu vi um boneco girando, tá ligado? Igual do CS, que o cara tá cheio de cheat. O maluco ficava girando no canto de uma sala,
com a faquinha batendo no nada e dando headshot no mapa inteiro, velho. Bizarro, bizarro. Mas o Combat Arms eu acho que ele era um dos mais bonitos que tinha, assim, de tiro, assim. Brasil também com a CIC Internet Company na Coreia do Sul, a CIC Media no Japão e a Guangmin DEC no Vietnã. E enquanto isso, a empresa também estava trabalhando já no segundo jogo da marca e lançou o Open Beta do My WoW Swordman em 2006 lá na China mesmo. Então o MMO Perfect World saiu do beta para um projeto comercial internacional em vários países durante 2006. Dessa época, mano. Agora imagina essa cena. É sexta-feira, você tem entre 9 e 17. O problema dessa época era a internet que era muito lenta e caía pra cá. Eu tinha uma Oi Velox de 1 mega, que ela ficava mais tempo caída do que em pé, mano. 7 anos, tá no auge da sua juventude e você decide faltar na escola por algum motivo. Prepara seu cafezinho, seu leite com Nescau, seu pãozinho com manteiga e decide baixar aquele moleque, o pior de tudo que o PC que eu jogava era assim mesmo. Era jogo que tá todo mundo comentando lá na sala de aula. Então você instala o Perfect World no seu PC e fica maravilhado com os gráficos e com a história sobre o Nossa, essa HUD é muito velha. de Pangu. Então passa o final de semana inteiro farmando no mapa inicial do jogo, que era diferente pra cada raça que você escolhia. Sim. No início existiam 6 classes. Olha aí, eu gostava... Mano, vocês vão falar que eu sou furry. Que era mas eu gostava de jogar com... diferente pra cada... de feiticeira e de bárbaro. Cada raça que você escolhe. Mas principalmente bárbaro. Caralho, eu adoro jogar de tanque, mano. É muito maneiro. Ah lá, tinha o mundo das feras ali. Tinham 6 classes. Ah lá, os alados. Divididas em os humanos. 3 raças. Tinham os humanos que poderiam ser Blade Master ou Wizard e começavam na cidade de Etherblade. Basicamente, de humano você jogava de guerreiro ou de mago. Tinham também os selvagens, você jogava ou de bárbaro, que é o tanque, né, do jogo, ou você jogava de feiticeira, que era uma classe que dava dano mágico, mas ela tinha um pet, tinha um bonequinho, tipo, você podia domesticar os monstros selvagens do jogo pra eles serem teu pet e te ajudar a bater, tá ligado? Na maioria das vezes os caras pegavam algum boneco com muita resistência pra tancar enquanto você ficava jogando magia, mano. Porra, moleque, era muito maneiro. Era muito maneiro. Aí tinha as builds malucas que os caras faziam, tipo assim, guerreiro. Eles faziam um guerreiro de punho, aí o guerreiro ele tinha ataque rápido pra caramba. Tinha os malucos que fazia, tipo, botava a feiticeira, tipo, full life, tá ligado? Só fazia ela tanque e pegava um pet que dava dano. Tipo, os malucos inventavam de tudo de build maluco. Era muito divertido, mano. Mas o legal desses jogos era, tipo, trocar ideia, fazer amizade com a galera. E eu fiz muito amigo no Perfect World, cara. Selvagens que poderiam ser bárbaros ou Venomancer e começavam na cidade... Venomancer? Feiticeira, não? Perdida. E os elfos alados. Os alados, você ou era o healer, né? Que agora eu esqueci qual era o nome da classe. Sei lá, clérigo, uma porra assim, eu não lembro agora. Mas você era tipo o healer, ou você podia ser o arqueiro, que ele era meio DPS assim, tá ligado? Dando pra caralho. Mas o arqueiro era muito ruim nesse jogo. Poderiam aí ser arqueiros ou clérigos e começavam na cidade das plumas. E através dessas 3 cidades você fazia seu caminho inicial, farmando mobs pelo mapa e completando as primeiras quests até a cidade principal do jogo, a chamada Arcossauro, ou a Cidade Dragão, como era conhecida aqui no Brasil. A história do jogo, pra resumir, é o seguinte: dá de jogar hoje em dia? Dá pra jogar, tem servidores privados, mano. Tem um amigo meu que ele é criador de conteúdo só de Perfect World, é o Almini. Você pesquisa aí Almini PW, você vai encontrar o canal dele. E ele tem muito conteúdo pra rapaziada que tá voltando a jogar agora ou tá começando agora, tá ligado? Só que aí você tem que dar uma olhada pra ver qual servidor vale a pena pra você. A maioria dos privates, né, dos servidores privados, assim, paralelos, eles geralmente não são tão simples assim. Geralmente eles esquipam todo o início do jogo, tá ligado? Toda a parte de quest do jogo já te pula logo pro endgame. Mas tem outros que já são mais hardcore, são mais vanilla, tá ligado? Aí dá pra pegar alguns desses servidores que são mais antigos, que pega da época lá de trás. No início existia apenas o vazio. Então o deus Pangu surgiu e criou o mundo separando as energias Yin e Yang. Nossa, eu nunca parei pra aprender a história do Perfect World. E moldando o universo com seu próprio corpo. Então ele fez as montanhas, os rios, o vento, etc. E depois de criar o mundo, ele tentou criar a vida. Mas as suas primeiras criaturas acabaram se corrompendo. E para corrigir isso, Pangu destruiu essas criações e começou de novo, criando as 3 raças iniciais do jogo. Que seriam aí os humanos, os elfos alados e os selvagens. E com o tempo, monstros e espíritos... Mano, e o pior de tudo, depois teve um monte de atualização que eles criaram novas
novas raças, era muito irado, mano. Eu joguei muito de mercenário, velho. Espíritos chamados de Werfs começaram a ameaçar o equilíbrio do mundo. Meu inglês não é muito O mercenário veio só na atualização dos peixes lá, dos bicho-peixe lá. bom, tá, gente? Então as raças precisavam lutar e se ajudar para manter a ordem e o equilíbrio e proteger o mundo de Pangu. E esse enredo ele foi inspirado na mitologia chinesa, como o clássico das montanhas e dos mares, que é um Legal. compilado de escritos do século Não sabia III, disso. que descreve criaturas mitológicas e locais da China antiga. E a relação entre as raças e reinos do jogo tem forte inspiração no conflito histórico conhecido como a Batalha dos Três Reinos, que também aconteceu no século III e inclusive foi adaptado para filme lá em Século 2008. III, E esse jogo tinha várias características únicas para a época. Era muito foda. Os humanos, eles voavam, né? A montaria deles de voar, a asa, ou seja lá o que, como você quiser chamar, era uma espada que voava, mano. Muito feio. Mas a principal delas foi o combate aéreo, que vinha com o sistema de voar pelo mapa aberto, uma habilidade que você tinha acesso desde o primeiro nível, e isso era simplesmente insano pra época. Além disso, outro ponto Só que, ó, é importante falar, gente, que a movimentação nesse jogo é lenta pra caralho. Se tu não tem montaria, mano, demora pra caralho. Aí tem que pegar a pedrinha de teleporte, que senão, mano, você vai... Na época que eu jogava na Level Up, eu clicava pro boneco ir pra missão e eu saía, mano, ia fazer outra coisa, tá ligado? Saía na rua pra comprar mangá, ia dar uma cagada, ia tomar banho, porque até chegar, o personagem chegar no lugar da missão demorava muito, velho. muito forte era a customização inicial, que era bem detalhada, Era legal. numa época em que a maioria dos RPGs tinham apenas classes com visual engessado, E o engraçado é que a galera conseguia bugar isso aí. Eles conseguiam deixar o boneco magrinho, pequenininho, com mococão, mano. É muito e já engraçado. pré-definidos. Também tinham as guerras territoriais que eram travadas entre clãs com um agendamento prévio e horários específicos, onde o líder da guilda escolhia a região que gostaria de conquistar através de leilões com o ouro do jogo, o sistema de cultivo espiritual que servia para Porra, muito foda. É, aquelas guerras lá que a gente chamava de TW, né? Ela servia pros clãs dominarem partes do mapa, mano. E aí os clãs que eram uns fodões tomavam quase parte inteira do mapa, né? E esse cultivo aqui é uma missão que você fazia pra desbloquear skill nova pro personagem e tal. bloquear as habilidades da sua classe, e você podia fazer isso por meio das missões com NPCs específicos, depois de alcançar certos níveis necessários pelos personagens. E o brabo desses cultivos é que sempre você fazia instância, né? Você fazia dentro de uma arena, tá ligado? A gente ia pras famosas dungeons, DG, que a gente chamava. E aí tinha a DG, geralmente as DG, as mais famosas eram essas DG dos cultivos. Tinha a DG do cultivo level 19. Acho que era toda hora, de 19, 29, 39, uma porra assim, eu não lembro direito. O Almini que vai saber dizer. Mas porra, é legal. Eu fiz muita amizade, mas muita amizade na porta da DG do 19. Porque às vezes o pessoal ficava só pra ajudar os outros, mano. Era maneiro, tipo, tinha toda uma comunidade mesmo. A galera, tipo, se conhecia, trocava ideia e tal. O bagulho de clã era como se fosse um grupinho de amigo mesmo, mano. Era legal pra caralho, porra. Era muito mais social esse tipo de jogo antigamente. Além do sistema de facções, que eram as guildas do jogo, com batalhas e eventos exclusivos. Não, mas Tibia eu não nada joguei, muito não. elaborado ainda. E acho que todo mundo lembra da sensação de dropar a primeira arma 3 estrelas, né? Puta Com aquele que brilho pariu. azul, aquele brilho roxo na arma. Ou até mesmo encontrar algum player com set todo cheio de pedras, com arma mold ou dusk. Fazer aquelas Porra, fazer isso daí, nessa época, era um trabalho do caralho, tá? Pra farmar os bagulho pro equipamento foda. DG super difíceis, ou até mesmo ficar repetindo várias vezes a mesma DG. Além da Sim, galera na frente das é dungeons normal. oferecendo sempre carry por fama, por dinheiro, por XP, ou até mesmo só pelo drop do boss. E principalmente as trilhas sonoras que eram únicas em cada mapa. É legal. Mas, mano, o pessoal às vezes farmava até em DG level baixo, mano. Porque tinha uma coisa ou outra que era interessante. Tinha a Frost, que o pessoal fazia pra farmar um item pra poder depois vender, tá ligado? Pô, mano, tinha muita parada maneira nesse jogo. Com cenários muito bonitos dentro do jogo, que inclusive me lembra até a sensação que eu tenho jogando Valheim atualmente. E parece que até mesmo naquela época já tinha uma Sério? sensação muito especial em jogar esse jogo. E Nada essa a ver era um com toda a outro. base inicial do jogo. Bastante quest com NPCs e sistemas mais simples de progressão e disputa PVP. Chegando em 2007, a Lito Company distribuiu o jogo na Indonésia e a Nival Company distribuiu o jogo na Rússia, que inclusive a Nival
é a mesma empresa que desenvolveu Evil Island, que foi um RPG offline que eu joguei muito durante os anos 2000. E eu só não faço vídeo dessa bomba aí porque ninguém conhece esse cara. E a Perfect World Company lançou seu terceiro MMORPG nessa época, chamado de Jade Dynasty, como um open beta na China lá em 2007. E ainda nesse ano, a Perfect World Company virou uma empresa de capital aberto, passando a ser listada na Nasdaq, pra você ver o nível financeiro dessa empresa. Os caras colocaram o pau na mesa e mandaram medir, né? Chegando em 2008 veio a primeira grande expansão do jogo, a chamada The Lost Empire. As primeiras características dessa expansão foram o lançamento das missões Heaven Tier, as Wraith Exploit e também as Old Heaven Tier, girando em torno das linhas de missões, além de habilidades especiais para o nível 79 e o nível 100, armas de War Soul e a introdução de pets lendários para Venomancers. Caralho, eu nunca... Por que ele tá chamando de Venomancer? Todo mundo conhecia isso daqui como feiticeira aqui no Brasil, pô. Essa raça aí. Que eram mais fortes do que os tradicionais que já existiam no jogo. E junto disso veio a consolidação do Perfect World Internacional, com servers localizados, traduzidos para diversos idiomas e finalmente chegando no Brasil pela Cabal Online. Muitos dos RPG famosos da época era muito parecido um com o outro. Level Up. Mas essa versão brasileira tinha um servidor próprio, administrado pela Level Up e traduzido para o português do Brasil. Se não me engano, existe até hoje, tá, esse servidor da Level Up. Só que eu cheguei pra jogar, isso já tem um tempo, foi durante a pandemia. Me deu uma vontade de voltar a jogar o Perfect World, aí eu fui jogar da Level Up, né? Que eu pensei, pô, vou pegar pra jogar o padrão, né? Mano, todo mundo que tá lá, tá no endgame, lá tem uma porrada de mecânica pro boneco, pra você gastar dinheiro pra deixar o boneco mais forte. E se você quiser começar do zero, você tá ferrado, mano. Você tem que jogar com uns 4 Perfect World abertos pra você se ajudar com outros personagens seus. Tinha maluco do clã que eu jogava, que eu conheci uns caras lá e entrei no clã, que os caras jogavam com uns 9 Perfect World abertos, pô. Ele ficava farmando com 9 personagens ao mesmo tempo, coisa de louco, velho. Tá doido. Mas, tipo assim, você queria começar do zero, era muito ruim. Não tinha ninguém pra te ajudar nas quests. É muito vazio as áreas iniciais do jogo. Não sei como tá hoje, né? Mas na época que eu tentei voltar a jogar foi uma decepção, velho. Aí eu conheci os servidores private, né? Aí eu comecei a jogar lá. Que tradicionalmente, tempos depois, ficou conhecido como PWLUG, o que é a abreviação aí pra Perfect World Level Up Games. Todo mundo, o pessoal ainda chama Level Up Games de LUG até hoje. Então o PWI e o... Virou pay to win. Cara, jogo antigamente, a maioria era pay to win. Sempre tinha como comprar uma arma ou alguma coisa com cash que ia te dar alguma vantagem dentro do jogo. Tanto que era normal os malucos xingar os outros de casher. E tipo assim, você só conseguiu porque você gastou dinheiro no jogo, tá ligado? Era normal. PWLUG ficaram como servidores oficiais distintos, que é algo que revolta a comunidade até os dias de hoje. Afinal, sempre tem uma demora maior em trazer as atualizações pro servidor do Brasil. Então... Porra, isso era uma merda. Mas eu vi os caras falando sobre que porque precisava pagar a licença da atualização e era super caro, por isso que demorava. Então, a partir daqui, tudo que eu vou falar veio primeiro no servidor internacional, ou seja, no PWI. E junto dessa expansão global... Acho que o Humilde gostava muito da QW. Esse daí era famoso. E eram diversos hacks e cheats utilizados dentro do jogo, como o Cheat Engine para duplicar itens, aumentar o pulo, o speed, o dano, o... Tinha isso? Eu não sabia não. Gold, entre outras coisas que você poderia fazer. E também programas como bot para farm automatizado. Esse programa de bot tinha pra caralho, ainda mais nas áreas iniciais. Por quê? O que aconteceu? Na época, tudo era mais difícil, tá ligado? Tipo, não tinha tanta coisa facilitando dentro do jogo pra você pular parte da história, coisa do tipo, tá ligado? Então, o que o pessoal fazia? Eles botavam um bot, né? Tipo, eles programavam pro teu jogo rodar com um bot, que ele ficava matando todos os monstros que tinham em volta pra upar o teu personagem, pra upar seu pet também, né? No caso aqui, a mulher tá upando o pet dela aqui, que é um Hércules, que era um pet que era mó caro na época, era mó merda pra conseguir isso aqui farmando, mas era um pet que era tanque pra caralho, era muito bom esse pet aqui. E aí, eles deixavam lá, rodando, ia fazer alguma outra coisa da vida pra quando voltasse, tivesse level mais alto. E outra coisa, na época, qualquer itemzinho merda valia alguma coisa pra vender. Mas não pra vender pra player, né? Mas vender pros NPC. Então você conseguia farmar muito gold botando os botzinhos pra ficar a vida toda lá trabalhando, enquanto você fazia outra coisa. Você poderia estar upando um outro personagem, enquanto um outro personagem teu tava farmando esse dinheiro, tá ligado? Aí o que a Level Up fez, eles reduziram, em vez de resolver o problema do bot, eles botaram os itens que dropa dos
dos mob normal, tudo valendo uma moeda. Aí passou a não valer mais a pena fazer isso, tá ligado? Algo que ficaria bem popular tempos depois. Ainda em 2008, a Perfect World Company adquiriu a desenvolvedora Interserve em Taiwan e lançaram o MMO Perfect World na América do Norte também, pela filial Perfect World Entertainment, além de lançar 2 novos jogos, o Dancing Party e o Red Cliff. Já em 2009 vieram 2 novas expansões. A primeira foi a Age of Spirits, e seu destaque principal foi a introdução do sistema de Genes, uma nova mecânica que permitia os jogadores essa daí eram as Diamonds, é a tua fadinha. Utilizar espíritos auxiliares com habilidades próprias para complementar o seu combate, além do suporte e novas estratégias. Além disso, a expansão trouxe melhorias na qualidade de vida, como maior distância do zoom do mapa na câmera, filtro visual para bênçãos e curas, caixa de suprimentos, sistemas aprimorados de buscas de grupos, um novo sistema de localização de missões, o Find Quest, e recursos de auto-patch, que facilitava a navegação automática até objetos, coisa que até então os players reclamavam demais. Em 2009, o Perfect World trouxe a terceira expansão chamada Rising Tide, também conhecida aqui no Brasil como Mar e Fúria. Foi aí que eu comecei a jogar o jogo, 2009. Lançando a raça Tideborn. Foi aí que eu comecei a jogar o jogo. Na verdade, eu comecei a jogar o jogo um pouquinho antes dessa atualização aí. Além de 2 novas classes, o Assassino e o Psíquico. O Assassino era o Mercenário, e aí, mano, o Mercenário, ele quebrou o jogo. Tinha uma build que você fazia de Mercenário, que era muito quebrada pra farmar no jogo, que era build de intervalo. Como é que funcionava isso? Quando você ataca com o personagem, ele demora um pouco pra ele poder fazer o próximo ataque. Só que tinham itens no jogo que faziam com que esse intervalo dos ataques diminuísse. E aí, o mercenário começava com 0,75 de ataque por segundo. Você conseguia aumentar isso até 4. Então ele começava a dar só ataque básico. E assim ele conseguia farmar um negócio que a gente chamava de Ki, que você depois estourava o Ki e o personagem ficava forte pra caralho e só dava crítica, uma porra assim, tá ligado? E aí, mano, era muito absurda essa build, muito absurda. Tanto que o pessoal começou a fazer essa build do 4.0, depois virou até 5.0, que eles lançaram o item novo, uma porra assim. Eles fizeram essa build 5.0 no Mercenário, fizeram no Guerreiro, e tinha maluco fazendo essa porra até pra Bárbaro, mano. Era mó loucura. Entre outros recursos principais, como o sistema de missões públicas, com mais de 100 missões pelo jogo, o Palácio do Nirvana, uma nova cidade chamada Rising Tide, essa instância do Nirvana era maneira de fazer. E novos equipamentos e armas no conceito Tideborn. Também foi lançado o jogo Dragon Excalibur, um MMORPG 2D lá na China. E em 2010 a publisher Level Up faz um anúncio dizendo que o Perfect World bateu o recorde de 25 mil usuários online nos servidores brasileiros do PW. Também em 2010 lançaram o Open Beta do Forsaken World, mais um MMORPG de aventura e fantasia em 3D da empresa Perfect World Company. E adquiriram estúdios menores, como a C&C Media no Japão e a Ronic Games nos Estados Unidos, agora tendo os direitos aos jogos do estúdio, como o Torchlight 1 e o Torchlight 2, além de fundar mais um estúdio filial da marca Perfect World Company na Europa. Então nessa época o PWI tava bombando em vários países, e a própria empresa publicou que em 2010 já tinha mais de 500 milhões de contas cadastradas ao redor do mundo. E nessa mesma época veio uma explosão de servidores privados, como Extreme PW, o PW Andromeda, PW Loco, Li Feng PW, PW Hits, Nitro Games PW, WCon Games e vários outros servidores por... Cara, não joguei nenhum desses. Daí. Então o jogo já tava na sua melhor fase. E nessa época eu nem sabia que existia esse bagulho de servidor privado. O único servidor privado que eu jogava era do The Duel, que era um chamado Euroguns. Um crescimento absurdo. Era engraçado. Algo que os fãs pagariam bem caro aí mais tarde, né? Em 2011 veio a expansão Genesis no PWI, com a nova raça Guarda da Terra, a Earth Guard. Novas classes como Seeker, um guerreiro com espada gigante, com foco no dano físico, e a Mystic sendo suporte. Seeker? Esse daí era o SK, né? Era o SK, não era? E essa daqui, quando ela atacava, ela podia se mexer, não era a menina da foice? Agora eu não lembro. Invocador, com cura e summons. Ah, não, essa daqui invocava uns bichinhos, é verdade, que tinha um pet que seguia ela pra caralho, assim. Além disso, vieram novos sistemas, como a base da guilda e sistemas de runas com buffs temporários nas armas. A menina da foice veio mó depois no jogo. Além de novas áreas, dungeons, monstros e um novo equipamento voador exclusivo para nova raça, que são as pipas. E em 2011 a empresa lançou o MMORPG The Fantasy Return of the Condor Heroes e o Open Beta de Empire of the Immortals. Além disso, a Perfect World Company obteve os direitos de adaptar e operar o jogo Saint Seiya Online. Caralho, era deles esse jogo de Saint Seiya. Adquiriu os direitos
direitos à empresa Crypt Studios, Cara, não fazia ideia que era deles. fora os direitos de publicar os jogos como Rust Hearts e Raider Z na América do Norte. Em 2012 Doideira. chegou a expansão Descent no PW, e introduziu o Reino de Morai, um novo mapa para personagens de nível 85+, focado na guerra contra espectros malignos. Também trouxe 3 ordens dentro de Morai, com recompensas e habilidades exclusivas, novos equipamentos com os atributos Slaying e Wearing, novas skills para todas as classes, e o patch Derjan's Watling para Venoman. O Derjan, mano, o Derjan era absurdo esse patch e ele era difícil pra caralho de pegar. Moleque, o drop, pra ele aparecer, era um rolê da porra, ele demorava muito pra aparecer. E sempre tinha uma cacetada de feiticeira já no local onde ele nascia pra brigar pelo patch, mano. Esse daí foi requisitado, tá maluco? Venomancers, além de uma dungeon cooperativa Endless Universe para até 10 jogadores. Poucos meses depois veio o update complementar Imperial Fury e expandiu Morai com mais missões. A versão Advanced Endless Universe, novos equipamentos com rank 9, né, Dirtcast, e o Nirvana Dirtcast. Depois eles jogaram todo mundo pra Morai, não foi? Porque, tipo, depois de um tempo no Perfect World, eles largaram aquela ideia de cada raça começar o jogo em algum lugar. Depois todo mundo junto no mesmo lugar, num lugar desse assim. Em 2012, a Perfect World Company lançou seu novo MMORPG 3D, o The Legend of the Corner Heroes, e a Seisei Media lançou o Fizeram sucesso esses outros MMORPG lendo Perfect World? MMORPG Dark Blood no Japão, além de lançar versões em inglês, alemão, polonês e russo do jogo RPG de ação Torchlight. Nessa época, a Perfect World Company assinou um contrato de cooperação com a Valve, obtendo os direitos de distribuição como agente exclusivo do Dota 2 e do Counter-Strike 2 na China. Eu não sabia que essa empresa era tão grande assim. Cara, os caras não são fracos não. Em 2012 veio a expansão Sirens of War, com o evento Confirmou Nation Wars, reformulação de habilidades, novas armas, equipamentos e missões novas lançadas como Rank 9. O Nation Wars foi um evento semanal de PVP em grupo, onde os jogadores são divididos em uma das 4 nações para lutar entre si e obter objetivos no mapa, para ganhar tokens de suprimento. E esses tokens de suprimento poderiam ser trocados por uma variedade de materiais usados para aprimorar equipamentos de alto nível, tomos, orbes de dragão e buffs únicos. Em 2013, a empresa lança um jogo de cartas na China, inspirado Caralho. no mundo do RPG Até TCG, filho. Perfect World, com elementos do jogo e personagens da história, chamado A Lenda de Perfect World, Shu and Han, que combinava elementos de estratégia e RPG, expandindo o conteúdo do próprio Perfect World. E veio a expansão no PWI chamada de New Horizons, com atualizações no sistema de redespertar, com aumento permanente de atributos e aumento de experiência, uma nova linha de missões e uma zona nova chamada de Primal World, um sistema chamado War Avatar para coletar cartas baseadas em amigos e... Esse bagulho de carta aí foi muito troll, porque ele é como se fosse um bagulho de gacha. É que você tem que roletar um bagulho lá pra você poder tirar a carta pra completar o meridiano. A merda assim, eu não sei direito, mano. Não, minto, meridiano era uma coisa, o bagulho das cartas era outra. Mas os dois serviam só pra fazer você gastar dinheiro. Mas aí o personagem ficava ultra roubado por causa dessa porra, que esse negócio dava status. Inimigos famosos do Perfect World e novas habilidades, incluindo uma variedade encontrada no Primal World. E um sistema polêmico chamado de Cultivation. O cultivo ele servia pra... Era como se fosse aquele bot lá de farm que eu falei pra vocês. Só que esse cultivo aí, ele era automático e era oficial dentro do jogo, tá ligado? Daí é legal. Assistant, pra matar automaticamente monstros e subir seus níveis, facilitando aí o leveling no jogo. Algo que revoltou muito a comunidade, porque eles praticamente oficializaram o cheat no Perfect World. Algo que antes era feito por meio de programas externos, né? O que deixou aí o conteúdo mais AFK e inflacionou a economia dentro do game. É por causa disso que deu problema lá no bagulho do mercado. Mas isso que é foda, cara, porque pra algumas coisas isso é muito útil. Como eu falei pra vocês, pra upar patch. É só pra upar patch, porque o resto é foda-se. Além disso, lançaram o SLG Mobile Long Live the King e o RPG 2D por turnos The Fantasy Return of the Condor Heroes. Também lançaram o Open Beta do MMORPG Swordman Online, inspirado em artes marciais como Kung Fu. E lançaram o MMORPG Neverwinter, que é da Crypto Studios, uma desenvolvedora que agora faz parte da Perfect World Company, desde a sua aquisição lá em 2011. Além de anunciar o teste aberto do Dota 2, distribuído na China nesse período pela Perfect World Company também. Então chega 2014 e veio a expansão Eclipse, que trouxe uma grande atualização de conteúdo com foco em uma nova raça, classes e novas áreas. A principal novidade foi a nova raça chamada Nightshades, que são seres ligados ao poder da lua, descendentes dos guardiões do Divine Shide. Novas classes como o Duskblade, uma classe corpo a corpo rápida especializada em combos,
E a Stormbringer, uma classe... Aí, ó, essa daí que é a mina da foice. Essa daí é muito braba. Acho que é o único personagem que você consegue soltar skill andando. Nos outros bonecos não dá. Mas eu cheguei a jogar só até essa atualização, eu acho. É porque eu tive momentos que eu joguei e fiquei um tempão sem jogar. Eu acho que eu só cheguei a jogar com essa classe aí porque eu peguei pra jogar na Level Up durante a pandemia, né? Mas eu acho que eu tinha parado de jogar na época, um tempo depois, assim, que eu acho que eu joguei 2 anos depois que lançaram a classe lá do Mercenário. Eu lembro que tava pegando fogo esse bagulho do Mercenário 5.0. Ou 4.0, agora eu não lembro. E aí, tanto que eu cheguei a ter um mercenário, já tive um bárbaro e uma feiticeira. Eu nunca cheguei level muito alto no servidor oficial da Level Up, não. Era difícil pra caralho de upar naquela época, mano. Era muito trampo. Essa conjuradora que utiliza poderes da natureza e ataques mágicos a longo alcance. Também veio uma nova área inicial chamada de Vale Celestial, para novos personagens passarem seus primeiros 20 níveis, que inclui aí Aí, ó, tá vendo? Aí todo mundo começou a ficar num lugar só. Eu acho isso meio merda. Eu achava legal você ter diferença dependendo da raça que você pegava. Você tinha uma campanha totalmente diferente no início. É porque é foda, né? Geralmente, MMORPG, os caras tão um pouco se fudendo por conteúdo early game. Os caras só querem saber do endgame lá, que eles entram em clã e saem na porrada e entram em guerra, os caralho. Tem uma nova dungeon chamada Quicksand Mage, uma instância com um mapa aleatório a cada entrada, disponível aí para vários níveis a partir dos 50 até o Mirage SkyX. Essa DG ajudava muito você a conseguir uns equipamentos legais, mano, no early game. Em 2015, a Cryptic Studios do Perfect World Games anunciou o lançamento oficial da versão para Xbox do Neverwinter Online no mercado americano. Já a Perfect World Games voltou a ser uma empresa de capital privado, saindo aí da lista da Nasdaq nessa época. Nesse ano veio a nova expansão do PW chamada de Warfront, apresentando uma nova instância, a Heavenfall Temple, além de novas montarias e um pet Korg, utilizável por todas as classes. Além disso, chegou o Battle of the Treasure Island, um evento PVP posteriormente renomeado para Dragon's Conquest, e o Cross Saver Nation Wars, trazendo agora guerras entre servidores, e trouxe também atualizações nas missões Bounty Hunter, um novo sistema de avaliação de... Eu lembro, tinha uns servidores, cara, o servidor era quase como se fosse, sei lá, mano, o pessoal se identificava com o servidor, tá ligado? Eu lembro que tinha um servidor que ele era super cheio, que era o Arcadia, ele era o mais cheio de todos, tanto que eu nem jogava na Arcadia porque era lotado, era muito difícil você conseguir conectar, mano, mas era o mais badalado. Aí eles iam criando servidores novos até pra poder criar, tipo, manter o interesse da rapaziada de começar em outro servidor pra poder criar um clã e tal, e dominar as áreas. Os servidores mais antigos já era, a rapaziada tava todo no endgame já. Instâncias, introdução das Demon Orders e posteriormente renomeadas para Werewolf Orders. E também foi apresentado um novo sistema de... WoW é legal, hoje a Warcraft é legal. Comandante dentro do modo Cross Server Nation War. Já em 2000... O único problema é que hoje em dia é muito difícil você se manter interessado jogando um MMORPG, tá ligado? É que na época o tempo passava mais devagar, parece, sei lá. Em 2016 veio a expansão Elysium no PWI, trazendo o Homestead, um novo sistema aí de moradia personalizada disponível para jogadores de nível 90 a mais. Cada jogador ia receber um mapa próprio para construir e personalizar sua própria casa, com É parecido com o que tem hoje em dia nos MMO, né? Se não me engano, tem isso no MMO do Final Fantasy. Possibilidades aí de convidar amigos e controlar as permissões de acesso à sua residência. Construção de edifícios funcionais e decorativos, além da edição do terreno. A introdução do Homestead Codex, o gerenciador de itens e recursos, um sistema de contratação permitindo que os outros jogadores fabriquem itens nas suas propriedades. E também foi adicionado um novo conteúdo endgame, chamado de Uncharted Paradise. Uma dungeon extremamente... Eu acho que isso daí já é depois da época dos Reborn. Muito difícil e voltada para jogadores de nível 100 com Astral SkyX, com duplo renascimento. Também chegou as armas de grau 17 das Dragon Breath Weapons, com múltiplos upgrades aí e opções focadas em ataque e em defesa também. E também foi introduzido o Rank 9 do Boundless, sendo a 4ª evolução, voltada especialmente aí pro PVP. E novas habilidades Ultimate, obtidas por missões do Homestead, além de melhorias em skills existentes. E junto... essa parte aí do jogo já não tô ligado, não. Com essa expansão, em 2016 veio o lançamento do Perfect World Internacional para a plataforma Steam. E eu sei que nesse momento você vai lá na Steam pesquisar se realmente tem, mas calma aí que a gente vai chegar nessa informação. Então em 2017... Eu não lembrava disso não. 4 jogos da Perfect World Company foram removidos da Steam. O Forsaken World, o Swordman Online, War of the Immortals e o próprio Perfect World Internacional. E isso aconteceu porque a empresa abriu sua própria plataforma de jogos, chamada Arc Games, e disponibilizou todos esses títulos por lá nesse ano.
Voltando pro jogo, introduziu o novo World Map com 5 regiões, e a primeira nova área habilitada foi a Western Steppes, acessível a partir do nível Miracle Sky 1. A inclusão também de novos NPCs, missões diárias e novas Bounty Hunter Quests. Adição também de... Nossa, tinha missão diária pra caralho no Perfect World, tá? O tanto que eu já fiz a Pedra Doida, tá maluco. 2 novas Cultivations, a Chaotic Soul e a Celestial Saint Essentials, para desbloquear novas melhorias e habilidades. A introdução também do sistema Celestial Shrines, o sistema de Glyphs, que é uma nova mecânica de habilidades que permite adicionar até 5 efeitos extras às habilidades Sanctified, e cada habilidade pode receber glyphs diferentes, criando variações estratégicas aí para melhorar o desempenho. Isso que é a pica do MMORPG, né? Que ele começa na moral, daqui a pouco ele vai tendo que adicionar mais conteúdo pra manter a rapaziada interessada. É quando chega um cara, muito tempo depois que o jogo já foi lançado, alguns anos depois de muito conteúdo lançado, o cara fica perdido de tanta mecânica que tem. A introdução também do Glyph Bonuses, que concedem aí bônus adicionais ao combinar glyphs específicos com certas vantagens e desvantagens. Também trouxeram um novo PVP, chamado de Arigura Coliseu, um evento PVP em equipe de 3x3 ou 6x6 para jogadores de nível 100+, com batalhas de até 10 minutos, com regras bem específicas. The Classic PW? Como que é o The Classic? Ele é só as 3 iniciais, 3 raças iniciais? Recompensas em Arigura vai até que expansão. Coins usadas para obter aí materiais, buffs, títulos e upgrades em equipamentos. Uma nova dungeon chamada de Downlight Hall, que requer um nível mais avançado, né? Dungeons com quebra-cabeças complexos e 5 salas, incluindo o chefe final. 2.6. E recompensas incluindo o Glyph Packs e materiais de Homestead. Além de recompensas de Rank 8. Brasil. Também teve a reformulação do Mirage Quest. Depois eu tenho que testar lá, pegar pra jogar. Vou perguntar depois pro Almini o que ele acha do servidor. Testes, nova interface de títulos, ajustes de sistemas como Teleacoustic, Binding Hall e Boutique, novos itens cosméticos e montarias e pets exclusivos. Nesse mesmo ano, a Perfect World Company lançou e distribuiu o CSGO na China e fechou um dos seus estúdios, no caso a Runic Games, a empresa do Torchlight. Em 2018, o Perfect World Internacional trouxe a expansão Wonderland, que trouxe a reformulação do sistema de War Avatar, com um novo sistema de crafting de War Avatar Cards, incluindo aí a criação, decomposição, reset e o aprimoramento. Também introduziu os artefatos War Avatar, obtidos por decompor as cartas nível S, novos materiais vindos de missões e instâncias da facção também. Tá. Além de duas novas... Esse esquema de cartinha eu não gosto não. Skills santificadas por classe, com efeitos próprios de Glyph, além de ajustes e balanceamento em diversas habilidades já existentes no jogo. Também veio a reformulação completa do sistema de facções, com uma nova interface e o sistema interno de recrutamento. Sistemas de remonta a época de 2008, aí é legal, hein? Vou pegar pra jogar, com certeza. Meta de facção, como dungeons em grupo, sistemas de benefícios e distribuição de recompensas, o registro histórico da facção e permissões personalizadas, e a Faction Base, ela foi totalmente reformulada, agora em um ambiente... Vocês terem noção, nessa época, esse jogo aí, o gráfico era absurdo, pô. Você olhava a água, você fala, caralho, você é louco. Aberto e natural. E novos atributos, como Chivalry Points, Loyalty Points e Loyalty Found, e a inclusão dos talentos da facção, além de mascote da facção e aumento das Faction Trials de 9 para 10. E uma versão cross-servers das Faction Battles, disputadas no... Pior de tudo que eu fui comprar eu fui ganhar minha primeira placa de vídeo por causa desse jogo. Tava travando pra caralho, falei pro meu pai e tal, meu pai deu um jeito de arrumar uma placa de vídeo, o jogo ficou... lindo. Mapa Dragon Wilderness, além de uma nova área casual chamada de Adventure Kingdom, que é um parque temático acessível em datas especiais e comemorativas dentro do jogo, com vários minigames como montanha-russa, roda gigante, tiro ao alvo, bate-bate, entre... Tinha coisa dessa daí na Cidade do Dragão, não tem? No servidor da Level Up. E outras coisas aí. Então a Perfect World Company apresentou o Perfect World Mobile no evento China Joy desse ano, trazendo aí bastante expectativa do público. Ainda em 2018 também veio a segunda expansão chamada de Redemption, com um novo conteúdo e progressão, expandindo a região de Western Steppes, além da introdução... Não tem como falar que os caras não trabalharam, né, mano? Teve expansão pra caralho. De um novo Boundary, o Royal Sky, novas Historical Phases e cadeias de missões, a inclusão aí dos Sacred Spirits, monstros especiais que concedem Vitae, e a inclusão do Bestiary, que é a enciclopédia de chefes, que é um novo sistema dentro do jogo com estratégias para derrotar os chefes do jogo. Inicialmente ele cobre dungeons como Icebound Underworld, Uncharted Paradise e inclui o sistema de comentários de jogadores. Também veio o refinamento de tomos com um novo sistema... Cara, pior de tudo, falou disso tudo e não teve nenhuma mençãozinha ao Cubo do Destino.
Todo mundo fazia. Sistema de tesouros e engraving avançado, Sistema a atualização do Treasure System, uma nova montaria, novos flyers, novos conjuntos de fashion, a introdução dos Spirit Shields, um novo tipo de Genie com melhores atributos iniciais e look points máximos garantidos. Coisa Além de um pra novo cacete. NPC chamado Mysterious Merchant. E ele vende packs de glyphs e materiais para Dragon Breath Weapons com limite de compra. E por último, em 2018, eles criaram o Rota Studios na China, como mais uma Eles começaram a fazer uns jogos tipo Genshin Impact? Quem diria? subsidiária da empresa Quem na diria? produção do MMORPG Tower of Fantasy. Então veio a expansão É de tudo que eu não sei o quão diferente era a economia do Perfect World Brasil, né, da LUG, o Perfect World internacional, mas aqui era caótico, mano. Wings of Rebirth em 2019, com mano, é muita duas novas poluição visual classes, o técnico da raça humanos e o Edge Runner dos elfos alados, podendo alternar entre as classes antigas e Essa daí eu já não joguei não, essa daí é mais recente. novas ao criar seu personagem. Uma nova dungeon, a Twilight Temple Revisited Parte 2, a introdução do Twilight Souls e cristais do luar usados para adicionar atributos extras aos equipamentos, daqui e também pra veio um frente é tudo sistema de novo mestre também. e aprendiz, onde jogadores podem se tornar mestres e treinar novos alunos, além de dungeons exclusivas com modos primavera, verão, outono e inverno, que tem como recompensa virtudes de mestre e pontos de tutoria. Uma nova nem dungeon sabia que chamada tinha tanta Phoenix coisa Valley assim. pro nível 55 a 99, uma instância solo onde os jogadores podem montar num dragão para derrotar os inimigos, e com recompensas baseadas no nível e número de monstros que você consegue derrotar. E nessa época, em 2019, foi lançado o Perfect World Mobile, seguindo quase fielmente a versão do computador, e ao longo de 2019 foi sendo distribuído para não, outros aquilo era o Vale da Fênix, não é? Eu cheguei a jogar essa época países além da China. Então veio a expansão Northern Realms, em 2020 aí durante a pandemia mesmo, que apresentou a nova região, a Northern Realm, um mapa compartilhado entre servidores, onde os jogadores do Cluster Twilight Temple e Ederbade passam a interagir no mesmo ambiente, criando um espaço de exploração e conflito de grande escala. Mas Nesse mapa level também alto, foi né, ou introduzido os sistemas de aliança, no qual os jogadores escolhem facções para disputar batalhas e conquistar recompensas como Meredith Nem e vale Gold ter na tua Tokens, usados aí para progressão. Caralho, não tem Diamond na versão que você joga? Caralho. Na época que eu comecei a jogar já tinha Diamond já. Foi um pouco antes de lançar os abissais lá. Recompensas especiais, e também foi adicionado uma nova dungeon, que é o Altar antigo, of Saints, então, hein? um novo desafio cooperativo com recompensas mais avançadas, junto com um novo estágio de progressão chamado de Pious Sky, expandindo o novo sistema de Boundary do jogo. A expansão também introduziu novos equipamentos de alto nível Quanta ligados aos coisa, sistemas mano. de Cosmos Conduit, além de expandir o conteúdo de Western Steppes, com a nova área Nikada, que adiciona novas missões de exploração ao continente oeste. As classes Muita técnico coisa, e Age Runner ganharam novas habilidades, incluindo uma nova habilidade de buff e uma habilidade santificada, ampliando suas opções de combate e também de suporte. Já gastou Logo dinheiro depois, nesse outra jogo? grande atualização complementou o Cara, no conteúdo da do Lug, não. sistema Celestial Infante, permitindo Mas no servidor privado eu gastei. Não pra caralho, mas teve esse servidor que eu já deixei uns 200 conto já, mano. Porque, tipo assim, eu quando era criança, jogava isso aí, eu olhava os malucos com Pet, com Hércules, com Fênix, essas paradas assim, eu falava, caralho, queria muito, queria muito. Aí eu já trabalhando, né, durante a pandemia, eu já tava ganhando meu próprio dinheiro, joguei um servidor privado, eu falei, foda-se, agora eu vou comprar tudo que eu queria ter quando eu era criança. Porra, muito foda, mano. Caralho, foi muito legal, mano. Eu joguei por um tempão na pandemia. que os jogadores adotem e desenvolvam um pequeno companheiro espiritual que cresce e concede bônus de combate conforme evolui. O jogo também recebeu um novo modo competitivo, O jogo parece uma nota de atualização. Então, eu achei que ia ser um vídeo mais geral, assim, né? Não, tipo, contar tudo que a empresa fez. Hunt, um modo estilo Battle Royale em equipes de 3 jogadores com suporte cross-server que substitui o antigo modo Battle of Survivor. Além disso, foi lançada a nova dungeon, Whispering Mausoleum, uma instância com um novo layout variável em formato de labirinto que muda a cada execução. E outra adição importante também foi o sistema de codex, que passou a armazenar automaticamente fashions, montarias, flyers e pets, liberando espaço no seu inventário e oferecendo mais recompensas para jogadores que completam coleções. E por fim, trouxe uma nova linha na história, chamada de Glacier City Mystery, que é uma questline com 5 finais diferentes. Já em 2021, a Perfect World Games revela o Perfect New World, um novo MMORPG para PC. Então, isso aqui, eu lembro que apareceu pra mim. Só que eu não vi. Isso aqui lançou, não lançou? Como é que ficou esse jogo aqui? Celular e console, que vai ser lançado globalmente aí nos próximos anos. Ainda vai ser lançado. Moleque, isso daqui, eu vi o anúncio dessa porra.
Faz muito tempo, mas faz muito tempo. Ainda vai ser lançado. Foda que é pra console mobile, não vai ser nem pra PC. Aí é foda, porra. Como uma continuação natural do clássico Perfect World e desenvolvido na Unreal Engine 4. E em 2021 veio a expansão Downlight, O Unreal já tá no 5, não tá? Nossa senhora, tão atrasado um pouco. introduzindo uma nova dungeon, a Moonwatcher Tower. Uma dungeon que tem apenas 3 revives por boss para um grupo inteiro e o Guardian Charms desativado. Veio também o novo grau de armas, Sai que é o nunca, nível né? 18, as Accoleted Pois é. Weapons, que é uma evolução da Dragon Breath Weapon. Sei lá, por mim eles poderiam fazer um remake inteiro do Perfect World clássico. Se bem que eu acho que não vale investimento, não vai ter mais tanta gente pra jogar, eu acho muito difícil. É só a galera mais nostálgica que pega pra jogar. Difícil ter alguém que não é da época, tá ligado? Jogando. Weapons com 3 níveis de tiers e também mais uma atualização visual, que é o HD Models, com novos modelos de alta definição pro Blade Master e pro Wizard, incluindo aí atualizações de efeitos e habilidades nos personagens também. continua Além de feio. uma nova área na Western Steppes, uma nova Continua Daily parecendo Quest, jogo de o Apex 2009, Sky e correções em 2008. expansões antigas. E no final ainda de 2021 veio a expansão Windwalker, que trouxe uma nova classe de W selvagens Remake. chamada Vale sim? Windwalker, que é muito versátil Tá dando tanta gente jogando assim, e mano? com 2 formas distintas. Caraca. Na forma humana, o personagem é mais ágil e focado na mobilidade e no controle, e possui habilidades como o Windstep, que permite Porra, acabei de lembrar. Teve um patch que veio depois pra feiticeira, que era o... Era como se fosse o Wukong, mano. Era um macaco, um monge, muito foda também, caralho. deslocamento rápido com baixo tempo de Sabia que tinha recarga. tanta gente E essa jogando, não. classe utiliza Legal. um sistema de marcas que interagem entre si, principalmente com Ying e Yang, permitindo combinar habilidades para gerar efeitos de controle e dano mais forte. E no modo macaco, que é o Apple Form, o Windwalker foca em combate corpo cara a virou corpo macaco, com alto muito dano em foda. área e controle, com várias skills que dão imunidade a status negativos durante o uso. Até esqueci de falar, né? Tanto a feiticeira quanto o bárbaro eles se transformavam em bicho também. A feiticeira virava uma raposa e o bárbaro ele virava um tigre. Muitas habilidades Ó, foda. interagem com as marcas Yin e Yang para causar stun, paralisia ou impedir o movimento dos personagens. Também gente veio uma nova envelheceu, mano, quest, pra a caralho. Perfect World Hero Saga, disponível a partir do nível 80. Doando Também bem. veio o sistema de heróis desbloqueáveis, cada herói tem uma história própria, Não, requisitos esse bicho. específicos e Cheguei recompensas a ver ele no jogo exclusivas ainda ao não. completar todos os feitos de um herói. E como recompensa ele vira um pet cosmético permanente. E a primeira quest é o É Windwalker só botar Lord o Tum Tum Sivus, Sarro, com todo mundo joga requisitos de nível PW. 80. E como recompensa recebe o Little Sivus, e um título Tem permanente, muito o conteúdo Spring novo no Peach jogo, Blossom. mano. E também veio várias reformulações, como sistema de atividade, Active Points, Dungeons, itens e boutique. Já em 2022 foi lançada a expansão Fountain of Fate. E essa atualização trouxe uma Caralho. reformulação visual importante Cara, tem atualização no jogo até hoje, que porra é essa? no mano? jogo, além de diversos ajustes de balanceamento de todas as Não, não classes. tô vendo patch notes. É que o vídeo do cara é auge ou fracasso do Perfect World, só que ele tá contando. Ele tá literalmente falando todas as atualizações do jogo. Eu achei que ia ser um vídeo mais opinião, tá ligado? Classes. E um dos destaques foi a chegada de novos modelos Mas HD legal, para duas legal. classes Pra mim é legal, né? Porque eu joguei bastante jogo. É interessante saber que tem tanta coisa nova. da raça do jogo, que são os selvagens. O Bárbaro recebeu um modelo totalmente remodelado em alta definição, enquanto o Venomancer também ganhou um modelo HD atualizado, com novas opções aí de personalização. A expansão Ah, não mudou tanto também não. adicionou 2 novos personagens ao sistema de Hero Saga, que é o General Vienza e a Eona, e cada herói possui desafios próprios e ao completar suas missões, o jogador recebe aí recompensas permanentes, incluindo os pets cosméticos, que é o Little Vienza e o Nem eu Little sabia que Eona, tinha tanta além de um coisa. título permanente que concede bônus como mais 100 de HP. Não sabia que no internacional os caras chamavam a feiticeira de Venomancer, não. Outro conteúdo importante foi a adição do novo Boundary, chamado Rising Sky, dentro do Obscure Realm, aumentando o limite de Vitae e expandindo o sistema de progressão do continente oeste. A história do jogo também continuou com a nova missão principal, chamada Jizetsu, que explora o desaparecimento das rainhas élficas e aprofunda a narrativa na região ocidental do jogo. No conteúdo PvE também foi introduzida a nova instância, que é a Ilha dos Guerreiros Celestiais, uma nova artefact instância com mecânicas cooperativas e puzzles que exigem coordenação entre os jogadores, e as recompensas incluem itens avançados como glifes de nível 7 garantidos. A expansão também trouxe MMO melhorias do pro sentido PvP. pica-pau? Foi adicionado um Brabo. novo modo de espectador nas Territory Wars, permitindo que os jogadores assistam às guerras entre facções, além de um novo Mano, tinha gente que narrava essas guerras de facção. um sistema de batalhas personalizadas de 10v10, com lobby para organização manual Tem de um monte de vídeo no YouTube aí de maluco tirando X1, é muito engraçado. partidas e configurações de vitórias baseadas no número de eliminações. E por fim, o sistema de Glyph Trials recebeu a terceira etapa, com novas variações de desafios, chamadas Touge, Trust e Wisdom, expandindo ainda mais as possibilidades
possibilidades de progressão e obtenção de melhorias para habilidades do jogo. Ainda em 2022, eles lançaram... já teve live de 24 horas no canal já. O Tower of Fantasy, um MMORPG de ação no estilo anime, produzido aí pela subsidiária Rota Studios e distribuído pela Perfect World Games. Em 2023 veio a expansão Divine Fury, modernizando vários sistemas do jogo, além de melhorias visuais, novos conteúdos de facção e atualizações nos pior de tudo que o jogo continua meio feio. Modos competitivos. Um dos principais destaques foi a atualização e mais uma remodelagem visual de classes clássicas do jogo. Diversos personagens receberam modelos de alta definição, novas animações e melhorias gráficas. A expansão também adicionou novos conteúdos voltados a facções, foi introduzida a instância Wartorm Canyon, um novo desafio cooperativo envolvendo 7 grandes clãs inimigos e diversos chefes, e junto disso o sistema de facção foi ampliado, com uma árvore de talentos com múltiplas camadas estratégicas e eventos semanais que misturam atividades PvE e sociais entre membros da guilda. O sistema Star Chart também foi expandido, com o aumento do limite máximo de progressão, novas formas de selecionar os atributos e materiais adicionais, adicionados às recompensas do jogo. Outra novidade foi a criação da loja Linlang, um espaço dedicado a itens cosméticos, como fashions, montarias e flyers. Esse sistema passou a funcionar integrado ao Codex, fortalecendo o aspecto de coleção dentro do jogo. A expansão também continuou expandindo o sistema de Hero Saga, adicionando 2 novas histórias e heróis desbloqueáveis. Os jogadores recebem recompensas como pets cosméticos exclusivos e outros títulos permanentes. Outro recurso adicionado foi o sistema de Battle Stats, que na minha época o pessoal se estapeava pra pegar o porquinho que ficava voando em cima da... Os caras queriam pegar o porquinho que ficava voando em cima da Cidade do Dragão. Permite visualizar estatísticas detalhadas em combate, incluindo aí o dano causado, a cura realizada e o desempenho geral das batalhas. Os resultados eles podem ser salvos e compartilhados. Em 2023 foi lançada a expansão Seal the Sky, trazendo continuação da história do continente oeste, com novas áreas de exploração e sistemas adicionais de progressão. A expansão ampliou a região de Western Steppes com 2 novas zonas abertas. Essas áreas funcionam como regiões de exploração livre e são desbloqueadas após o progresso na história principal, liberando novos objetivos e atividades no mundo aberto. No sistema de progressão foi introduzido o novo Boundary Sky Seal, um estágio avançado que continua a linha evolutiva inicial do Rising Sky. E esse nível tá ligado ao progresso do continente de Westland. E a história do jogo também avançou com uma nova missão principal, que inicia o prólogo do continente oriental, abrindo um novo arco narrativo dentro do universo do jogo. O sistema de glyphs também recebeu uma expansão com o Glyph Trial 4, ligado ao sistema de runas e à progressão avançada do personagem. Entre os novos desafios também foi adicionado a Dungeon Twilight Temple Revisited. Diferente da versão original, essa instância ela possui a narrativa não linear, com seleção independente de fases e a ligação direta. Não era intencional ser um vídeo de Pet Note, cara. Eu achei que era outra coisa. Com a história de Lantin. Tá legal, e a expansão também introduziu um sistema de Battle Pass, chamado de General Summer Order, com temporadas de aproximadamente 3 meses. Não, os caras botaram passe de batalha no Perfect World, cara. E recompensas progressivas integradas ao calendário e ao inventário do jogo. E mais um conteúdo foi adicionado ao Hero Saga, com a história do herói Archery, The Midtime Wing, disponível para jogadores a partir do nível 80 com estágio de Mahayana. Em 2024, o Perfect World Internacional recebeu a expansão Song of the Surging Waves. A principal novidade foi a introdução da nova classe Bardo, uma classe baseada em habilidades musicais que oferece suporte com... Pô, tem até... Cara, tem quantas classes novas, mano? Eu não fazia ideia que tinha isso tudo. Controle e efeitos especiais durante o combate. Junto com ele também chegou um sistema inédito chamado de Class Transfer, que permite ao jogador trocar de classe mantendo grande parte do progresso do personagem, algo que nunca tinha existido antes no jogo. A expansão também ampliou o conteúdo do Hero Saga, adicionando novas histórias e desafios para várias classes, incluindo o Bardo, Assassino, o Psíquico, o Místico, Seeker, Stormbringer e o Duskblade. Além disso, diversas reformulações foram feitas no sistema do jogo, como ajustes em guerras de facção, evento PVP, progressão do Northern Helm, melhorias em teleporte e mudanças no funcionamento das dungeons do Bounty Hunter. No mesmo período, ainda em 2024, a empresa enfrentou certas dificuldades com o MMORPG Perfect New World, baseado no universo de Perfect World, que acabou tendo seu desenvolvimento cancelado após resultados financeiros negativos. Não, tá cancelado, não vai sair então. Ah, que merda, cara. E baixa expectativa de retorno comercial pela empresa. E junto dessa ação, algumas demissões foram causadas dentro da empresa. E a decisão fez parte de uma reestruturação interna após prejuízos significativos da empresa em 2024, estimados aí em mais de 400 milhões de wons, aproximadamente 55 milhões de dólares. Apesar do cancelamento do projeto, a página do jogo ainda permanece ativa na Steam, já que o título ele chegou a realizar testes fechados anteriormente, mas nunca chegou a ser lançado oficialmente. Após isso, a expansão
recebeu uma parte 2, lançada agora em 2026, quanto agora? que expandiu ainda mais o Como conteúdo assim? do jogo. E o maior destaque foi a introdução do Western Continent, um novo continente completo com a continuação da história, grandes áreas de exploração não vai e conteúdo acontecer mais, não, voltado eu principalmente para jogadores de nível muito avançado. Junto com o novo mapa foi adicionado o sistema de Pango Horde, um sistema avançado de progressão que permite evoluir o personagem além dos equipamentos tradicionais, Porra. ampliando o crescimento de poder no endgame, como se já não fosse o suficiente, né? No lançamento Conteúdo da segunda infinito, parte filho. também houve um evento de login especial para personagens É tipo, porra, sei lá, um mago level 1 trilhão aí com conteúdo no talo. O maluco pisca o cu, mata o servidor inteiro. de nível 80 ou superior, oferecendo aí Caralho. recompensas como Ancient Gifts, War Avatar Packs Agora deve e demorar itens um Relic of pouco, né, Wonder pra pra subir arma, de- armadura e artefatos. Então a Perfect World Company se tornou uma das gigantes dos MMOs RPGs após o Perfect World ter Deve sido demorar só um pouquinho pra você pegar o máximo de poder possível com o personagem. lançado, tendo criado aí vários outros títulos Lineage e nunca joguei, comprado não. vários estúdios pelo mundo ao longo dos anos, se tornando uma gigante assim como a Krafton, que inclusive eu já citei no meu vídeo do Eu aposto com vocês que essa porra dessa empresa deve ter uma porrada de gacha e é gacha. Gacha é pra caralho. PUBG Lite. E se você não viu, cara, confere lá que vale muito Se a tiver pena diga também. rapidinho, Mas com o tempo, tô de o boa, engajei PWI com essa deixou de porra. ser o seu foco principal da empresa e passou a ser só mais um jogo ali no portfólio da Perfect World Games. Agora imagina o PW da Level Up, né? Tem conteúdos atrasados, dificuldade em manter suporte e aquela sensação de ausência na administração e gestão atual do jogo. Inclusive, um dos principais cabeças aí da Level Up, que é gestor da empresa aqui no Brasil, Chamou o cara de cabeça só porque ele é careca. deu uma entrevista no Flow Podcast na época que o Monark ainda fazia parte, falando Porra, faz sobre tempo. esses problemas que a comunidade vem enfrentando e cobrando a empresa, e dizendo que a culpa na maior parte não é da Level Up, e sim da empresa gringa. Dá uma olhada Mentira. nisso aqui. Tive uma conversa na quinta-feira só sobre o PW. E o Fábio tava me explicando isso. Eu falei assim, ó, a gente tá vendo a comunidade, a gente tá respondendo, mas eles não estão felizes com a resposta, porque a gente também acha que não é a resposta que deveria ser. Por exemplo, esse caso do Merge, né? Os jogadores começaram a falar, não, mas a gente não acredita que a ferramenta não funcionou, manda uma prova. Ah, Aí mas não dá aí pra é fazer, foda, cara. porra. É, então, é igual na época que a gente tinha a comissão de jogadores, quando saiu um moderador Existe do fórum, ainda, aí fala pô. assim, não, a gente quer saber por que ele saiu da empresa. Eu falei, cara, eu não posso falar, porque às vezes é uma coisa pessoal, às vezes é uma questão de performance, ou às vezes a pessoa quis ir pra outro lugar. Atraso nas atualizações, carência de cumprimento de dados e prazos para entrega prometidos. Entender qual é a Entender o motivo de estarmos 2 anos Então, atrás do patch mais atual. isso é algo Cara, importante. então, isso 2 anos atrás do patch atual do jogo. Posso explicar, assim, eu não sei se já foi explicado, mas é assim, a gente precisava do merge pra fazer esse próximo patch, e aí você começa a antecipar, né? Agora, a gente depende muito deles, porque o que a gente pede, o que é o nosso ideal, é estar 3 meses Alexandre atrás Moraes. do servidor de estrangeiro. No PW tem um problema Cara, você é extra, careca, porque mano. eu não consigo ter 3 meses, porque o jogo é em chinês, e aí tem o tempo da tradução de chinês pra inglês, de inglês pra português, e traduzir chinês pra português é difícil demais. E, então já tem um atraso maior. Agora, o principal atraso hoje é que a gente precisa destravar esse negócio do merge, mas é que tem, por exemplo, ali, atraso no merge, falta de responsabilidade com datas e prazos. Cara, eu concordo 100%, mas isso eu não tenho como Mas resolver. Mas fazer não é o que tá no seu controle nesse Então, sentido. entender qual é a dificuldade Estabilidade técnica. nos servidores. Ó, entender qual a dificuldade técnica ou financeira. Financeira não tem, assim, o PW é um jogo que é o único jogo que a gente decidiu manter como publicação, né? E tem uma história muito longa do PW no Brasil, mas enfim. E qual é a dificuldade técnica? É essa, os caras mandaram uma ferramenta que não funcionava, eles falaram pra fazer 3 ajustes, dizendo que ia funcionar, não funcionou, a gente... Porra, o cara falou que Level Up é bem antigo e ele escutava sobre Level Up em 2018. Meu amigo. Eu acho que você ficou sabendo pelo menos, no mínimo, uns 10 anos depois do auge. Gravou, fez uma decupagem de todo o procedimento, mandou pra eles, aí eles A devolveram uma época de ferramenta ouro da Level Up era lá pra 2008, 2010. nova, que não estavam funcionando duas coisas. Uma é a criação de personagem, a outra eu não lembro o que é, e aí a gente devolveu pra eles e falou assim, ó, corrige pelo menos isso, que aí dá pra gente lançar. Pois é, o jogo ele ficou mais fácil com o tempo, níveis e itens que antes eram mega complicados aí de conseguir se tornaram muito mais acessíveis de alcançar com o tempo, Sim. e vários players dizem que isso teve a ver com o amadurecimento do público, com o fato de que o público do jogo não tem mais tempo pra jogar, e o aumento de conteúdos excessivos, os números inflados, a facilidade em evoluir, são só consequências da curva natural do tempo. É, basicamente o jogo ele tenta te puxar lá pra cima do jogo quão antes, tá ligado? Você não fica mais, sei lá, uma semana no level 10, tá ligado? Porra, antigamente, pra pegar os levels, pra poder pegar os cultivos, demorava pra caralho. Hoje em dia, em um dia, você pega level 90, por aí. 90, 80, sei lá.
Porque chega nesses levels mais altos e começa a ficar mais puxado. Mas hoje em dia, as quests da XP pra caralho, as instâncias lá, Vale da Fênix, as porra da XP pra caralho, Pedra Doida, agora da XP pra caralho também, tudo dá muito XP. Então, rapaziada, eu abri meu setup de live pra falar um pouco sobre esses dois pontos, né? Tem o lado das desenvolvedoras, das publicadoras e até mesmo de alguns fanboys que defendem a expansão do jogo como uma curva natural do tempo, que é o processo de amadurecimento de todo o MMO, e que não tem muito o que fazer quanto a isso, porque toda bagagem faz parte do mal necessário, é o processo natural de um jogo. E a empresa e algumas pessoas acabam defendendo que o processo de monetização serve para manter todo esse custo operacional funcionando, né? E também tem o lado dos jogadores, que reclamam da inflação do jogo. Mano, tem gente que pega pra jogar esse bagulho e bota uma grana absurda, tá? Vocês não tem noção. Tem maluco que já gastou, tipo, papo de casa, mano, dentro do jogo. Ainda mais no servidor da Lug. Tem muito maluco que gastou muito dinheiro nessa porra. Muito, muito. E aí tem os caras lá que não tem nem coragem de sair da Lug porque já gastaram tanto dinheiro lá. Eles não vão jogar outra parada, tá ligado? Com o tempo, em que muitos itens da era clássica se tornaram obsoletos, e com o tempo acabou punindo o jogador que passou anos jogando pra conquistar um item pra depois ter que fazer uma versão nova daquele item porque aquilo ali já não servia mais. Também teve o abandono da comunidade aí por falta de um suporte presente, de uma comunidade ativa. E já ouvi essas histórias aí também, mano. E aquele sentimento de vazio dentro do servidor. Além de private servers excessivos aí, toda semana abre um, por conta da necessidade do público em querer um PW mais claro. Já foi mais, assim, já abriu mais servidores privados de Perfect World. Principalmente, assim, na época da pandemia, teve um flood, assim, de vários servidores novos o tempo inteiro. Hoje em dia, eu acho que tem alguns principais, né? É o que? É o DPW... É o DPW ainda? Não sei. O DPW, tinha o Nirvana, o Classic PW. Agora eu não lembro, mas tem servidor pra caralho. Clássico. Sem essa montoada de coisa e esse excesso de atualizações que veio conforme os anos passaram. E um grande problema é que a toda atualização veio um novo sistema que introduzia uma nova forma de pay to win, em que você tinha que pagar pra conseguir progredir de alguma forma. E aqui no Brasil tem um problema bônus, né? Que todas as atualizações demoram anos pra chegar aqui no Brasil. Provavelmente pelo baixo lucro da empresa em trazer o jogo pra cá, ou pela falta de interesse em países com a moeda mais desvalorizada. E segundo o site MMO Stats, o Perfect World versão chinesa tem uma média de 6 mil jogadores ativos diariamente. Classic, mas infelizmente, cara, eu não encontrei nenhuma estimativa nem dados dos jogadores do Perfect World Internacional ou até mesmo da versão PW da Level Up. Isso sem contar da versão mobile do jogo, que eu também não consegui descobrir. Porém, todos esses títulos continuam funcionando e recebendo atualização até o presente momento. Lembrando que eu tô gravando em março de 2026, então muita coisa pode acontecer. Se você tá vendo esse vídeo daqui a 50 anos, ignora o que eu falei. Mas o Perfect World tem diversos private servers abertos hoje em dia. Segundo o Extreme Top 100, existem mais de 250 servers cadastrados e pelo menos 10 muito ativos e em constante update e manutenção, como PW The Classic, Heaven, Involved, History, Mayhem, entre outros servidores o por aí. History, tinha o PW History também. Acredito que muito da popularidade do Perfect World só continua existindo por conta desses privates. Agora, pra evitar algumas situações, como aconteceu no meu vídeo do Moon Online, que inclusive você não viu, tá muito bom e vale a pena assistir, eu só quero esclarecer que eu não... É que o Moon Online já era velho quando eu comecei a jogar PW, tá maluco? O Moon Online é das antigas. Não divulgo o private server. Não adianta me oferecer dinheiro ou ficar me chamando no Instagram pra fazer algum acordo comercial, que isso não vai rolar, eu não tô nem aí com isso. E se for reagir a esse vídeo aqui, cara, eu super apoio, tá liberadíssimo. Eu só peço que você se inscreva no meu canal também, cara, afinal... Pode deixar. Vamos inscrever, mano. Aí o cara já sabia que eu ia reagir, mano. Vamos escrever aqui. Mas vamos escrever só em um, tá? Tem um baita trabalho fazer isso. Inclusive eu tô começando o meu canal de cortes de live também, então se inscreve lá e me dá uma ajuda, me dá uma moral, porque eu tenho... Mano, como reactor, será que eu posso dar uma opinião no vídeo? Tipo, dar uma moral? É porque eu não sei se o público dele já curte o vídeo nesse formato, mas eu acho que se fosse um formato mais, tipo, falando num geral e tal, em vez de, tipo, ler todas as atualizações, eu acho que o vídeo ia ficar mais interessante, ia ficar mais da hora, mano. Porque, tipo, tem uns pedaços aqui que, tipo, sei lá, não precisava. Tenho certeza que vocês vão gostar do meu conteúdo de reação também. Inclusive, eu queria pedir pra você deixar meu jogo na lista de desejos da Steam, cara. Caralho, que da hora, ele tem jogo? Qual que é o nome do jogo? Vai me ajudar demais e caso você tenha curtido esse conteúdo aqui, eu agradeço se você fizer isso. No demais é isso, rapaziada. Qual que é o nome do seu jogo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dê um trabalhão. Ele não falou. Comenta aqui embaixo seus... Cadê? Deixa eu ver se tem na descrição. Deve ter, né? Redes sociais...
É Brasante o nome do jogo? Olha aí, mané, bonitinho. Joguinho de carta. Ah, rapaziada, pô, R$6 só. Vou pegar pra jogar pra testar. É que eu não tô logado aqui pelo negócio, mas pela Steam ali eu pego pra jogar. Pô, maneiro. Ah, rapaziada, fica a dica aí, vocês que gostam de joguinho de carta. Os momentos, seus Legal. belos momentos com a Level Up. Não é Perfect Brasino, cara. World. Não deixe de dar aquele like, tamo junto, um forte abraço e tchau. Legal, maneiro. Pô, o cara é game dev, pô, irado. Vai ver por isso que ele focou mais no bagulho de patch notes e tal. Mas acho que às vezes um vídeo mais geral falando ia ficar mais interessante. Mas o jogo tá legal. É porque eu assisti até o final porque eu joguei muito Perfect World. Eu gosto pra caralho. Mas bom vídeo, mano. Ótimo vídeo, rapaziada. O link do vídeo original tá na descrição. Dê uma moral lá também, se inscrever. Ainda mais pra rapaziada que gosta de MMO e de bagulho de jogo assim. Acho que o canal dele é mais focado nisso, né? Ah, aqui, ó. Falando dos clique jogos e tal, mini fazenda, cara, Budpunk. Nossa, Guitar Flash, gostava muito, mano. Jogava muito esse, Rabuatel. Meu Deus do céu, Guns The Duel. Ai, eu vou ter que reagir esse vídeo, mano. Foi mal pelo roubo de conteúdo, mas esse jogo é do caralho. Tem até o Crossfire aí pro Renan. Mandem lá pro Renan reagir. Enfim, gente, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau.